Muito bem, nós vamos continuar esse estudo emocionante em Deuteronômio capítulo 24 e 25 agora. Deuteronômio 24, nós vamos encontrar a lei acerca do divórcio, não é? Jesus mais tarde, quando perguntado acerca do divórcio, ele disse que a intenção de Deus era que o homem permanecesse casado com sua mulher até que a morte vos separe. Porém, quando perguntaram, então, por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? Assista depois nosso comentário em Mateus, capítulo 19. Aí Jesus disse que foi por causa da dureza dos vossos corações, Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Então, era uma permissão, não era a vontade divina o divórcio. Nunca foi a vontade divina o divórcio, era uma permissão apenas. E nós vamos ler essa permissão aqui em Deuteronômio 24. Diz assim, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisas feias, e ele lhe fará por escrito, fará escrito de repudio e lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Interessante, o homem contraiu a núpcias, ele achou alguma coisa nela feia, de repente ele encontrou, já depois casado, né? E aí ele achou alguma coisa feia, então ele fará escrito de repudio. Então ele repudiava a sua mulher, e lhe daria na sua mão, e lhe despediria da sua casa. Então ela seria embora, porque o homem encontrou alguma coisa que ele não gostou na mulher, não achou graça. Alguns diziam que até se a comida dela não lhe agradasse, era permitido ao homem dar-lhe carta de repudio. Se ela, pois, saindo de sua casa, for se casar com outro homem, aí essa mulher recebeu carta de repudio, ela saiu da casa dele, e ela foi e casou-se com outro homem. E se esse último homem a aborrecer, novamente o último homem a aborrecer, lhe fizer escrito de repudio, lhe der carta de repudio, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se o último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Entendeu a lei do repudio como funcionava? O homem casou, achou alguma coisa que não gostou, deu-lhe carta de repudio, pronto, a mulher foi embora. A mulher casou de novo. Quando ela casou de novo, ela já pertence a outro marido. O outro marido deu-lhe carta de repudio, ou então ele veio a falecer, morreu. Ela não pode voltar mais para o primeiro marido, porque ela já foi contaminada com outro. Era assim que era visto. Voltar para o primeiro marido era uma abominação aos olhos de Deus. Era se contaminar, porque ela já pertenceu a outro homem. Interessante, ela não podia retornar ao primeiro marido. E Deus diz, para que não faça pecar a terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, jamais poderia a mulher voltar para o primeiro marido. Vamos para o verso 5. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma por um ano inteiro. Ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que a tomou. Então o homem casou-se, teve o ano da guerra, ele não ia, ele ficava um ano inteiro para prover alegria, para estabelecer o seu matrimônio. E é interessante, isso mostra que o primeiro ano do matrimônio ele é muito importante. Aliás, todos os anos são importantes, mas o primeiro ano é o ano do ajuste, é o ano que eles estão se conhecendo. E o homem deveria ficar na sua casa e alegrar sua mulher que a tomou, e não deveria ir à guerra no primeiro ano. Não, continuando outros mandamentos aqui, não se tomarão um penhor a duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Então, agora está falando de mós, né, que era aquelas grandes pedras que usavam para moer, não é? Então não se tomaria penhor de duas mós, nem mesmo a mó de cima,
pois se penhoraria assim a vida. Por que a vida penhoraria quando tomava penhor da morte? Porque eles precisavam daquelas moedoras para comer. Sem comer, tomariam penhor da própria vida. Verso 7, quando se achar alguém que furtar um dentre os seus irmãos dos filhos de Israel, e com ele ganhar e o vender, o tal ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Alguém poderia furtar uma pessoa e a vendê-la, então esse ladrão deveria morrer, tirará o meio de ti. Verso 8 do capítulo 24 do Deuteronômio. Guarda-te da praga da lepra, e tem grande cuidado de fazer tudo conforme tudo que te ensinaram os sacerdotes levitas, como lhe tem ordenado, terás cuidado de o fazer. Isso aí, acerca da praga da lepra, você pode ler melhor Levítico 13, Levítico 14. Assista o nosso comentário, Levítico 13, 14. Deuteronômio é um resumo, ele traz um verso, exortando a fazer tudo que o sacerdote mandou, mas se realmente você quer entender, leia Levítico e assista o nosso programa em Levítico 13 e 14, que fala com detalhes acerca da praga da lepra, tudo o que deveria ser feito, como era chamado o sacerdote, examinado. E a lepra era algo terrível, né? Ela poderia ser contagiosa. Como esse vírus que nós estamos vivendo, tem recomendações para fazer, manter distância social, usar máscara e tudo mais, para ver e lavar bem as mãos toda hora, para ver se se mantém e não pega essa praga, não é que está por aí. Lá o que incomodava eles era a praga da lepra, era considerada uma das piores pragas, a pessoa era isolada da sua casa e da sua família. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saísse do Egito. Aqui, lembra-te que o Senhor Deus fez a Miriam. Miriam ficou como exemplo. Números capítulo 12. Miriam murmurou de Moisés por causa da mulher cuxita e atrasou a jornada de Israel por uma semana. Ela foi posta fora do arraial. Moisés pediu que Deus tirasse a lepra, mas ela ficou fora do arraial 7 dias. Serviu de exemplo para todo Israel. Então, lembra que o Senhor teu Deus fez a Miriam. A Bíblia, às vezes, nos manda lembrar algumas coisas. Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló, em Lucas 17. Então, nós devemos tomar cuidado com algumas coisas, né? A mulher de Ló olhou para trás. Lembra-te de Miriam, na praga da lepra. Lembra, o que nós vamos lembrar? Que ela ficou leprosa. Vamos lembrar também que ela murmurou. Mesma coisa, lembra-te da mulher de Ló. Vamos lembrar que ela olhou para trás. Aquele que olha para trás não é digno, não é? Aquela que murmura também não é digno. Então lembra-te de que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saísse do Egito. Vamos ver acerca de empréstimos, verso 10 a 13. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Então, presta atenção, se você emprestou, você não vai entrar lá na casa dele para escolher o que você quer. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te trará fora o penhor. Então, você não entra na casa. O homem, você pediu penhor, né, alguma coisa, deixa ele lá e ele vai trazer fora da casa o teu penhor. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com o seu penhor. Não é? Então, você... O pobre deu, às vezes dava até a capa dele como penhor. Quando você chegava à noite, você deveria devolver o penhor ao pobre. Você jamais deveria ir se deitar com o penhor do pobre, porque Deus é juiz dessas coisas. Verso 13. E se pondo o sol, certamente lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. Está vendo o pobre? Às vezes a única coisa que ele tinha era uma capa ou a sua própria roupa, que ele dava como penhor. E quando se punha o sol, você deveria devolver o penhor para que o pobre, coitado, tivesse a capa para se cobrir, ou então a roupa dele, e te abençoe, e isso lhe será por justiça diante do Senhor teu Deus. A justiça era não explorar os pobres, dar o direito aos órfãos, às viúvas. Tudo isso é justiça diante dos olhos de Deus. A forma como nós tratamos o próximo.
se tratamos com justiça o nosso próximo, se damos a ele, ele é pobre, se atendemos a ele, não fechamos o ouvido aos ouvidos, ao clamor do pobre. Não é que nossos olhos não sejam maus para com o pobre, que nós tenhamos ouvidos abertos para o seu clamor, porque quando também clamarmos, o Senhor nos ouvirá. No livro de Provérbios diz que aquele que fecha os ouvidos para o clamor do pobre, também clamará e Deus não lhe ouvirá. Essa era a justiça. Verso 14, não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado de teus irmãos, ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. Deus não permitia opressão com ninguém. O jornaleiro era a pessoa que trabalhava, o pobre, o necessitado, o estrangeiro. Deus é juiz dessas coisas. No seu dia lhe dará o seu salário. Trabalhou, terminou o trabalho, dá-lhe o salário naquele dia. E o sol se não porá sobre si. Não poderia pôr o sol sem você pagar o trabalho do trabalhador. Porquanto pobre é a sua alma, se atém a isso, para que não clame contra o Senhor e haja em ti pecado. Então, o rico não podia tirar vantagem do pobre, do jornaleiro. Trabalhou para ele, no final do dia, paga ele. Ele trabalhou, ele é digno de receber o seu salário. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Note que cada um pagaria pelo seu pecado. Deus pede conta de nossos pecados, e um não morre pelo outro, né? O pai não morreria pelos filhos, nem os filhos pelo pai, cada qual morrerá pelo seu pecado, né? Então, cada um iria dar conta, 24:16 de Deuteronômio. Vamos para o verso 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Não faria isso, ela é viúva. Não tomaria o direito do estrangeiro, nem do órfão, mas lembrar-te-á que fosse servo no Egito, fosse estrangeiro no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando o teu campo cegares a tua cega, e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. O que era uma gavela? Ele deixou alguma coisa, ela caiu do campo que ele estava semeando, alguma gavela, ou seja, alguma espiga ficou ali, alguma coisa. Não torna para trás, deixa aquilo para o pobre, para o estrangeiro. Então o pobre e o estrangeiro podia entrar num campo, achava uma gavela, uma espiga que foi deixada, alguma coisa, ele podia pegar para o seu sustento. Então não poderia ser tão avarento a ponto de pegar todo o fruto, não deixar nada. E que o Senhor iria abençoar. A prosperidade é o Senhor quem dá. A abundância é Deus que dá. Já notou que você planta uma árvore, nasce tanto, você não consegue comer todo o fruto, você tem que dar. Dava para os pobres, para as viúvas, para o sustento deles. Quando sacudires a tua oliveira, sacudiu a oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos. Para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva será. Nunca deveria tirar todas as olivas. Sacudiu, caiu as olivas, sobrou algumas lá nos ramos. Deixa para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro, para que eles entrem nos teus olivais e apanhem. Deus era um Deus que sempre se preocupava com os outros e da mesma forma nos ensina na sua lei a nos preocupar, compartilhar o que Deus te deu, compartilhar com o pobre, com o necessitado. É uma bênção que nós devemos ter, um coração bondoso a fim de compartilhar aquilo que Deus nos dá. Verso 21, quando vindimares a tua vinha, tirou lá os cachos de uva, não tornarás atrás de ti a ir buscá-los. Tira os melhores cachos, mas deixa os outros. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Dessa forma não havia necessitado. O estrangeiro, a viúva, o órfão podia entrar numa vinha, já o seu dono já colheu o fruto da vinha,
deixava para eles alguns cachos, e lembrar-te-á que fosse servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Ao deixar, ou da espiga, ou das vinhas, ou das oliveiras, para o pobre, para a viúva, para o necessitado, para o estrangeiro. Dessa forma, lembraria que eles foram estrangeiros. Nunca se esqueceriam de onde tinham vindo. Quem é que os tirou da terra do Egito, que foi o Senhor. Essa seria a caridade que eles executariam para com os pobres, para com os estrangeiros, para com as viúvas, para com os órfãos. Eles deveriam lembrar dessas pessoas, não é? 5 qualidades de pessoas que eles tinham necessidade de lembrar, e vale o princípio: o pobre, o necessitado, o estrangeiro, a viúva e o órfão. São as 5 pessoas, classes de pessoas que eles devem se lembrar. Da mesma forma, nós também devemos lembrar do pobre, da viúva, do estrangeiro, do necessitado. Vamos continuar. A pena de açoites, capítulo 25 agora de Deuteronômio. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os juízes os julguem, tiveram uma contenda, não conseguiram resolver, vieram perante o juízo, para o juiz julgar, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Os juízes tinham que ser justos. Então o justo eles justificavam e o injusto na contenda ou na demanda seria condenado. Verso 2. E será que o injusto merecer açoites, né? Seria condenado com açoites. O juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua justiça por certa conta. Então o juiz poderia determinar 30 açoites a pessoa pela sua injustiça. Olha, o que você fez está errado, você vai levar 30 açoites. Ele deitava ali, ó, pá, 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 30 açoites. Era assim que se aprendia, né? As costas ficavam ardendo, aí já não fazia mais. Não era a vara da correção, a vara da repreensão, a vara do açoite, lembrava. Aí ele já ia ficar com as costas bem ardendo e já não fazia mais, não é? Era permitido até 40 açoites, mais 40 açoites já não era permitido. Por isso Paulo diz que recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma porque eles tinham medo que, como se desse mais de 40, quebrava a lei, então dava até 39, caso o açoitador, aquele que estava dando o açoite, errasse na contagem, e assim não dava mais de 40 açoites. Aqui, ó, tá aqui verso 3. 40 açoites se lhe fará dar. Não é? Injustiça era 40. Toma lá, 40 açoites lhe fará dar, não mais. Para que porventura se lhe fizer dar mais açoites do que esse, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Era o máximo, a pena máxima. Podia dar 20, podia dar 30, 35, mas o máximo que se podia dar era 40 açoites. Paulo foi punido pelo menos 5 vezes com 40 açoites, mas aí eles só davam 39 com medo que aquele que estava açoitando errasse a contagem. Por isso que você lê em 2 Coríntios, capítulo 11, sofrimento de Paulo, depois você pode ir lá ler, você vai ver que Paulo diz que recebeu dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. Por causa disso, por causa da lei, não podia dar mais 40 açoites. Os romanos, às vezes, açoitavam uma pessoa a mais. Quando Jesus foi açoitado com muitos açoites. Mas os judeus, o máximo era 40. Não dava mais 40 açoites. E aí, olha aqui, 40 açoites, 40 varadas no meio das costas, arde a beça. Dá para lembrar alguns dias a injustiça. Verso 4. Às vezes, de vez em quando, ocorre versos soltos, né? Deuteronômio, verso 4:1. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. O que quer dizer isso? Quando o boi estava lá moendo, trilhando o teu trigo, não é? Moendo o trigo na moinha. Tinha aquela moinha que era uma grande pedra, punha-se um pau ao redor e amarrava-se um boi ali, que o boi tinha força, ia moendo, aí ia debulhando o milho, conforme ia caindo, debulhando,
né, caía para dentro, onde eles tiravam o trigo, mas uma parte caía. E o boi estava lá debulhando, de vez em quando o boi comia daquilo. Quando ele trilhava naquela trilha, né, debulhando em torno da moinha. Mas alguns que eram tão avarentos queriam amarrar a boca do boi para que ele não comesse do trigo. Olha a ordem de Deus, não atarás a boca do boi quando trilharei. O boi está trabalhando, deixa ele receber. Paulo também usou isso daqui em 2 Coríntios, capítulo 9, quando diz que não deveria atar a boca do boi quando trilha, justificando que o obreiro é digno do seu salário, aquele que está vivendo do evangelho, que prega o evangelho, que viva também do evangelho. Vamos por verso de número 5. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Interessante, não é? Essa é chamada a lei do levirato. A lei do levirato era que quando um homem que era casado morreu, não deu descendência, não deu semente, a sua descendência, a sua herança estava comprometida. Então, seu cunhado, seu irmão, né, que era o cunhado da mulher, que era o irmão do falecido, deveria conhecê-la. E o filho que nascesse não era dele, era da semente do seu irmão. Essa lei era cumprida quando o homem morria e não tinha filhos. Se o homem morria e já tinha filho, o cunhado não estava obrigado a possuir a esposa. Nós vemos essa lei se cumprindo em Gênesis 38, não é? Morreu o filho primogênito de Judá, ele teve que dar o irmão, depois morreu o irmão também, aí ele não quis dar o filho mais novo e o próprio Judá acabou possuindo Tamar. Gênesis 38, veja lá o comentário, da onde vem essa lei. Ela foi ratificada aqui, né? Já porque Judá viveu antes dessa lei, os patriarcas, mas a lei aparece aqui, ratificada por Moisés, chamada lei do levirato. Quando alguns irmãos morar juntos, algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Verso 6. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome do seu irmão defunto, iria levar o nome daquele que morreu, para que o seu nome se não apague em Israel. Tá vendo? Então Deus preservava pela herança e pelo nome de cada pessoa para que o nome não se apagasse. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, não era obrigado. Presta atenção. Ele deveria cumprir, mas aí morreu ele, não, eu não quero minha cunhada, eu não quero nada com ela. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então sua cunhada à porta dos anciões e dirá: meu cunhado recusa suscitar ao seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Era chamado dever de cunhado aqui, não é? Não queria fazer. Então os anciões da cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisso e disser não quero tomá-la, os anciões iam chamar, dizer: ei, você tem que possuir a mulher do seu irmão. Não, mas eu não quero tomar. Então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciões e lhe descalçará o sapato do pé e tirar dele o sapato, as sandálias do pé dele, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. O homem era chamado homem descalço, não é? Ele era tirado as sandálias, a mulher, a cunhada, cuspia-lhe no rosto e dirá: assim se fará a casa do homem que não quer o seu irmão, e seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. A casa do descalçado era o homem que não queria suscitar descendência ao seu irmão. Então ele ficava conhecido, aí ó, a casa do descalçado. Aí passava na rua, olha o descalçado aí. Tirava ali as sandálias,
A cunhada cuspia-lhe no rosto. E essa era a pena para o homem que não quisesse. Fora que todo mundo dizia, aí ó, casa do descalçado, né? Descalçou o seu irmão, ficaria descalçado. Vamos continuar. Há vários regulamentos aqui que não são estranhos, mas era comum para eles, não é? E mostra a justiça divina, o direito de cada um. Verso 11. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar seu marido da mão do que o fere, os dois homens estão lá brigando, e um está levando a pior, e a mulher viu, foi lá livrar, mas ela, para ajudar o outro, o marido estende a sua mão e lhe pega em suas vergonhas. Ela está vendo que o marido está levando a pior, ela estende a mão para livrar o marido e pega lá nas vergonhas do homem que está batendo no seu marido, ou seja, pega nos membros desse homem. Olha só a punição para essa mulher. Então, corta-lhe as mãos. A mulher foi defender seu marido e foi lá e meteu a mão no membro do outro homem para livrar, segurou aquele homem. A punição para essa mulher é que as mãos iam ser cortadas, não apalpará o teu olho. Imagina só, a mulher foi livrar o marido e ficou sem a mão. Não é? Então, uma mulher jamais poderia pegar no membro de um outro homem que não fosse seu marido. A punição para a mulher que fizesse isso era ficar sem as mãos. Meu Deus, se essa lei valesse hoje, tinha muita mulher sem mão, né? Pegou no membro de um homem que não é seu marido, corta ali a mão fora. Vamos continuar, verso 13. Na sua bolsa não terá diversos pesos, isso valia para os mercadores. Não tiver diversos pesos, um grande e um pequeno. Todas aquelas nações que Deus tirava fazia isso. Tinha injustiça, tinha homem vestia roupa de mulher, mulher vestia roupa de homem. Todas as ordens que Deus está dando aqui vai contra tudo que aquelas nações faziam. Eles enganavam no peso, na hora de vender alguma coisa. Então, aqui está escrito, na tua bolsa não terá diversos pesos, um grande e um pequeno, para enganar as pessoas. Na tua casa não terá duas sortes de efa, uma grande e uma pequena. A efa media o trigo, né? Não podia ter duas, uma medida, uma pequena, essa medida de efa menor. Os pesos deles deviam ser justos, as efas de medida deveriam ser justas, eles não podiam ter duas medidas. Verso de número 15, peso inteiro e justos terá, a efa inteira e justa terá, para que se prolongue os seus dias na terra, que te dará o Senhor teu Deus. Deus prisava pela justiça, Deus prisava por medidas corretas. Nós não podemos ter duas balanças, duas medidas. Não podemos fazer uma coisa para um e enganar o outro. Não, isso não funciona. Diante de Deus, Deus é juiz de todas essas coisas. Deus julga pela justiça. Olha o verso de número 16. Porque a abominação é o Senhor teu Deus. Abominação é o que Deus detesta, é o que Deus não tolera. Injustiça, abominação ao Senhor teu Deus. Todo aquele que faz isso, todo aquele que faz injustiça é abominável aos olhos de Deus. Ele tinha que ser justo em suas transações comerciais, em suas medidas, em seus pesos. Tinha que haver justiça. Vamos para o verso 17. Deus menciona que Amaleque será destruída. Amaleque era inimigo de Israel. Nós vemos quando eles saíram do Egito, Amaleque combateu contra eles. Está lá em Êxodo, quando Moisés erguia as mãos, o povo prevalecia. Quando suas mãos cansavam, ele abaixava, o povo começava a perder a batalha. Assista lá o nosso comentário, Êxodo 17, Êxodo 18, Êxodo 19, você vai ver acerca de Amaleque. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Amaleque atacou os filhos de Israel. Não é? Então Deus está falando, lembra o que ele fez? O Amaleque era um título, né? Como um faraó, era um título. Amaleque significa um rei, um pai de rei. Não é? Às vezes é chamado de Amaleque, outras vezes de Abimeleque.
Abimeleque é Abi, pai, Meleque, pai de rei, Amaleque é a abreviação de Abimeleque. Como te saiu ao encontro no caminho e te derribou na retaguarda de todos os fracos. Ele atacou por trás, quando eles vinham de Israel, não é? Então, Deus está mandando que seja lembrado o que Abimeleque ou Amaleque fez aos filhos de Israel. Está lá em Êxodo, né? Capítulo 17. Veja lá o nosso comentário de Êxodo. Como te saiu ao encontro do caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos, e após ti, estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus, atacou pela retaguarda, o povo estava fraco, o povo estava cansado. Amaleque foi um traidor. Deus não tolera traição, Deus não tolera esse ataque pelas costas, não é? O povo estava cansado, o povo estava desgastado, afadigado, e ele atacou. Então, essas pessoas eram expostas a inimigo, né? Os cansados, desgastados, que ficavam para trás, os atrasados, os indefesos, os doentes, os idosos, e Amaleque atacou eles. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Deus deu uma ordem para Israel. Quando vocês entrarem na terra, depois de derrotar todos os teus inimigos, depois de ter a paz, a herança, vocês já possuíram, então vocês vão apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Deus aqui fala, não te esqueças de apagar. Tem hora que Deus fala, lembra, verso 17, e no final do verso 9, não te esqueça. Era para lembrar e não se esquecer de apagar a memória de Amaleque. Verso 7, lembra. E verso 9, não te esqueças. É isso que nós devemos fazer com a palavra de Deus, sempre lembrar e nunca se esquecer dela. Lembrar e não se esquecer. No caso deles, eles deveriam lembrar e não se esquecer de apagar a memória de Amaleque. Com isso, nós concluímos o capítulo 25 do livro de Deuteronômio. Eu espero que você esteja gostando desse estudo, desse comentário, né? Nós estamos comentando aqui, lendo, tem coisa que a gente fala mais, tem coisa que a gente fala menos, não é? Mas você pode meditar e pesquisar, e se alguma coisa chama atenção que nós não comentamos ou não mencionamos, você pode sempre procurar um comentário bíblico para ler, estudar, ver detalhes, aprender aquilo que te chama atenção, até um costume como esse do levirato, ou da casa do descalçado, né? Eu quero saber mais sobre a casa do descalçado. Leia mais sobre a história, o costume. É muito bom, às vezes, pegar um livro que chama Usos e Costumes do Povo de Israel, para que você entenda todos esses costumes que, às vezes, não é tão comum para nós, né? Como a lei do levirato, as coisas não é comum para nós, para que a gente entenda melhor esses costumes do povo e a razão por trás daquilo que Deus os mandava fazer. Com isso, nós concluímos. Queremos pedir a você que nos ajude a divulgar o nosso canal, mande o vídeo, fale para os seus amigos, familiares, tem sido de bênção para você, não é? Esse programa que nós fazemos é diferente dos outros programas que tem no YouTube. Eu sei que tem muitas pregações, estudos bíblicos de pastores conhecidos e famosos, mas o nosso programa é um comentário. E eu já tenho visto no YouTube e não tenho visto ninguém fazer o que nós estamos fazendo, um comentário de toda a Bíblia. Às vezes você vai achar um pastor comentando um capítulo da Bíblia, um pastor dando um estudo bíblico num livro da Bíblia, mas comentando a Bíblia toda do jeito que nós estamos fazendo. Já fizemos todo o Novo Testamento, agora estamos quase concluindo o Pentateuco, não tem. Então divulgue o nosso canal, ajude
nos a divulgar a palavra de Deus. Pastor Eugênio Piacentini. Ao entrar no canal, se você for no playlist, você pode estudar os livros, ver tudo que nós falamos de cada livro da Bíblia e assim ser abençoado estudando sistematicamente as Escrituras Sagradas. Que Deus vos abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.